Bem, primeiro, bom dia, boa tarde a todos, saudações olímpicas, e vamos nós. Legal a gente sair de uma apresentação falando sobre aviação e inovação e ter que discutir justamente a questão da União Europeia, enfim, travando e trabalhando justamente em cima da questão de inovação. Enfim, antes de mais nada, vou falar para vocês um pouquinho como é que a gente está de cenário. A gente sai de um mundo em que, enfim, a gente viveu 100 e poucos anos aí entre a terceira revolução industrial e a nova revolução, a quarta revolução industrial. E toda vez que a gente entra numa revolução industrial, a gente tem essa questão justamente da virada, né? A completa alteração do modelo econômico mundial, onde as empresas que estão dominando e que estão inovando, elas dominam completamente o espectro econômico, e isso geralmente acontece entre 20 e 40 anos. Por conta disso, a gente pode ver aí no gráfico da direita, o amarelinho, que tipo, em 98 as empresas de internet eram aquelas que estão coloridas, e 20 anos depois a gente vê que, enfim, quem não é uma empresa de tecnologia nem aparece nessa lista. E ao mesmo tempo a gente vê no gráfico da esquerda todas as marcas em azul, sendo as maiores marcas, né? Aí são valores de marca e de branding, e as empresas de tecnologia dominando completamente esse espectro. Ou seja, isso prova que a gente entrou, estava e está no meio de uma revolução, né? A gente chama agora de quarta revolução industrial, a revolução da digitalização do mundo. Obviamente, em todas as outras revoluções industriais que a gente passou, a gente tem uma discussão entre governo, reguladores, congressistas e por aí vai, entre o que, afinal, qual o momento, né, de regular alguma coisa ou não, até onde a gente espera, porque, obviamente, qualquer tipo de regulação ela trava a inovação de certa maneira. Então, como equilibrar, né? Então, como criar maneiras de se regular sem que se atrapalhe ou sem que se interrompa esse ciclo de ouro do momento de inovação que a gente está tendo. E isso é uma discussão interminável, e por isso que a gente está aqui. Ao mesmo tempo, a gente teve a evolução dentro da própria revolução que a gente está vivendo. Obviamente, o que aconteceu há 20 anos atrás não é, e 10 anos atrás, e 5 anos atrás, não é o que está acontecendo hoje. A gente tem ciclos aí dentro desse próprio movimento. O que a gente tem visto hoje, muito mais do que antes, e que se discutia se a gente precisava ter um site, ou precisava ter um app, ou precisava ter, enfim, qual era o método de você se comunicar com as pessoas e entregar produtos e serviços novos. Hoje em dia já ficou muito claro para todo mundo nos últimos 2, 3 anos, o que a gente precisa é justamente de dado, né? Quem tiver dado tem alguma aplicação, tem algo a retirar e a explorar desses dados. Só que, ao contrário da história de que o dado é o novo óleo, né, a gente tem a discussão de que o dado, na verdade, hoje em dia está muito mais para ser a nova areia do que o novo óleo, porque o valor intrínseco dos dados individualmente ele não representa muita coisa. Agora, quando você tem uma miríade de dados, um mar de dados, aí sim você consegue tirar algum valor disso. Então, a gente já tem essas discussões de que, na verdade, o problema não está em ter dado. Os problemas eles começam quando você tem muito dado demais. Ao mesmo tempo, a gente tem visto a explosão, né, do poder de processamento da tecnologia, com aplicações que, inclusive, são testadas e são provadas, e a gente começou o ano, né, vendo, em 2021, uma explosão de casos de incidentes de segurança, muito por conta também da pandemia e do fato de estar todo mundo online.
Isso aqui é um exemplo só de como está ficando muito fácil, ou seja, alguns pesquisadores da MIT criaram uma aplicação em que com 3 ou 4 fotos de alguém, eles conseguem fazer um vídeo da pessoa falando. E esse algoritmo não foi lançado depois, por conta das questões de segurança que isso obviamente traz, mas mostra que não é mais difícil você criar uma pessoa falando aquilo que ela não falou. Obviamente, nessa hora, todo mundo de legislação, regulação e até de segurança começa a ficar um pouco preocupado. E isso rodando num notebook, enfim, nada de mais em termos de processamento, mas que mostra o poder hoje que a gente tem com algumas ferramentas de inteligência artificial. Esse tipo de aplicação, quando aparece, é o que de fato preocupa os legisladores, porque é a hora que a gente vê que dá para fazer coisa muito boa e dá para fazer aplicação muito ruim, de uma maneira muito fácil. E aí, obviamente, nessa hora, o pessoal da regulação começa a se animar e ver o que a gente vai proibir, afinal. A gente teve também o caso da Clearview, que foi um case nos Estados Unidos, em que um grande banco de dados, se uma vez ele organizado, juntado e utilizado de maneira específica para o reconhecimento facial, ele prova que você consegue fazer reconhecimento facial de uma população tão enorme quanto a população americana, enfim, aí acho que é a terceira maior população do mundo hoje em dia, né? E, obviamente, o risco que isso traz. Então, o pessoal aí de Chicago falando justamente que você ter esse tipo de poder na mão de órgãos de segurança ou de governos sem qualquer tipo de restrição, ele cria um Big Brother, literal, né? Então, vem a discussão toda sobre o quanto, afinal, isso é desejável sem qualquer tipo de controle ou não. A gente tem também, a partir do relatório do State of AI do ano passado, a constatação, né, de que só 3 países têm algum tipo de restrição parcial ao uso de reconhecimento facial. A maioria dos países hoje no mundo já tem algum tipo de aplicação, seja em segurança pública, seja em usos privados. Então, assim, a questão de reconhecimento facial, que é uma preocupação por conta, enfim, de tudo que ela traz a reboque, ela é uma preocupação nos legislativos e nos reguladores do mundo todo. E esse cenário não é diferente no Brasil. A gente tem reconhecimento facial aqui desde a Copa América anterior, não essa, que foi no Brasil. O Brasil agora faz Copa o Brasil faz Copa América agora a cada 2 anos no Brasil, e na última a gente já tinha reconhecimento facial sendo utilizado com a base de Secretaria de Segurança, Interpol e Polícia Federal nos aeroportos e estádios. Isso foi usado no Carnaval também, de 2019, e foi usado para reconhecer procurados pela Justiça que foram presos. Não que isso funcione totalmente perfeito o tempo inteiro. Em Copacabana, quando se ativou o sistema na primeira semana, prenderam a mulher errada. Mas é óbvio que é uma questão de treino e ajuste, só que é realidade. Hoje em dia, quando a gente vai no aeroporto, as câmeras estão lá. Quando vai no estádio, as câmeras estão lá, quando ia ao estádio, né? Agora a gente não vai mais. Por conta desse cenário, o que a gente tem visto cada vez mais é uma pressão tanto das grandes empresas quanto a virada, né, da tecnologia e uma alteração do uso das ferramentas tecnológicas para se ter maior privacidade. Mas a gente pode ver aí o impacto tanto na forma como as informações de privacidade são apresentadas, na maneira em que as empresas e os representantes das grandes empresas pedem hoje por novas leis que criem algum tipo de regulação. As empresas elas preferem trabalhar com previsibilidade e segurança, gente. Então, se a gente trabalha num mercado totalmente aberto, em que vale tudo, as empresas não sabem os seus limites, as suas linhas vermelhas, e elas vão experimentando. São empresas de tecnologia e de inovação. Até a hora em que
você não consegue prever todos os tipos possíveis, todas as aplicações possíveis, todos os danos possíveis que determinada aplicação nova pode criar. E isso cria, obviamente, uma série de responsabilidades para as empresas, inclusive todas as grandes Big Tech hoje em dia sendo multadas por aí, por conta de produtos ou serviços que lançaram há 5 anos atrás e, desde então, criaram algum tipo de consequência inesperada, né? E, ao mesmo tempo, no gráfico de baixo, a gente consegue ver a quantidade, a internet se movendo muito mais de um mundo de timeline e website para um mundo de mensageria e para um mundo encriptado, porque, obviamente, com o desejo de se manter algum grau de privacidade. Já que a gente está o tempo inteiro online, principalmente quem vive em cidades e áreas urbanas, e produzindo conteúdo o tempo inteiro, entendeu? Ou seja, existe um desejo das pessoas, sim, em criar, em ter algum tipo de regulação. Isso não é mais uma dúvida, o problema é como fazer a regulação. A dificuldade está no como e não no porquê. Quando a gente fala em regulação, a primeira dúvida é quem vai regular, quem é que regula. A internet, como vocês sabem, ela não tem território geográfico específico. Então, isso já é uma briga que a gente já passa desde o início da internet, de qual a regra que vale e onde ela vale. O segundo é quem tem a premissa de regular, quem é que, afinal, define regra. Lá atrás, no início da governança da internet, se tentava criar grupos multidisciplinares que tivessem regras por consenso. Inclusive, essa hoje ainda é uma das culturas do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil, por exemplo. Mas o tempo passou, né? A internet foi ficando cada vez mais relevante no dia a dia das sociedades e, obviamente, os governos e os seus reguladores, eles não abrem mão de regulamentar questões de internet em algum nível. O que a gente tem hoje de padrão e de melhores práticas é justamente você criar legislações que sejam similares para países com culturas similares, ou blocos e regiões com culturas similares. Exemplo disso é o Marco Civil brasileiro, que se inspira em regulamentação de internet na Europa, na Alemanha, no Japão, e a própria LGPD, que é fortemente baseada na regulação de privacidade europeia, a GDPR. Né? 80% quase da LGPD vem do modelo que seria o padrão ouro hoje em dia de regulação de privacidade da GDPR. Quando a gente fala em regulação de inteligência artificial, esses modelos eles estão sendo seguidos e isso está sendo observado, ou seja, quando a gente fala dessa iniciativa da União Europeia em regulamentar a inteligência artificial e os seus usos, você vê que tem, por exemplo, um monte de países e várias iniciativas e vários comitês e grupos políticos que apoiam porque querem utilizar ou querem trabalhar no mesmo fluxo. Por quê? Porque tem muita gente criando e propondo regra. Quando você começa a ter muita gente criando regra ao mesmo tempo, a gente costuma falar que vira um barulho imenso, a gente fica com muito ruído e não consegue caminhar muito para frente além da parte de brainstorm. Então, se eu tivesse que falar em que etapa a gente está hoje em regulação de inteligência artificial, a gente está na etapa do brainstorming, que cada um está dando uma ideia e daqui a pouco a gente vai entrar na organização dessas ideias e no que, afinal, a gente precisa, de fato, regulamentar ou não. Quando a gente fala da regulação de inteligência artificial, o principal objetivo dela, e por isso que eu sou um pouco crítico também do que afinal, a gente vai regular, o principal objetivo é proteger, impedir danos aos cidadãos, impedir cenários faustianos em que os cidadãos tenham sua vida definida por algum tipo de robô e não consigam responder, se defender ou alterar alguma coisa, e proteger a privacidade das pessoas. Só que a privacidade das pessoas também está debaixo de regulamentações e leis de privacidade. Inclusive, no Brasil, com a LGPD, a gente tem aí um movimento massivo de empresas e de alteração de práticas e culturas
para tentar respeitar e tentar ficar dentro de tudo aquilo que é previsto na LGPD, tal qual foi na Europa com a GDPR. Aí no gráfico da Freedom House, a gente vê que a maioria do mundo, hoje em dia, ainda tem leis muito, digamos, soft e leis mais leves em relação à privacidade, enquanto que a União Europeia e Brasil, por exemplo, têm modelos muito mais sofisticados de regulamentação que servem de exemplo para outras regiões. Na América Latina, por exemplo, o Brasil, a LGPD brasileira virou um modelo para atualização de legislação na Argentina, na Colômbia, no Chile, no Peru e por aí vai. Em alguns lugares andando, em outros não, mas é um modelo, é um case. Quando a gente já tem isso andando e quando a gente já tem esses modelos funcionando, fica muito mais fácil você ter proteção de privacidade das práticas e usos das pessoas no dia a dia. E, obviamente, na hora que a gente trata de aplicações de inteligência artificial, isso não é muito diferente. Então, a gente já tem essa proteção sendo prevista e funcionando, né? Quando a gente fala especificamente no como, e aí está a discussão, a maioria das regulações e das propostas de regulação que a gente tem visto, elas tratam desses 4 pilares, ou seja, definição de princípios éticos e o que afinal é o chão, né? O que é a base, onde todos concordam. Definições de transparência, ou seja, quem é que vai regular, quem vai fiscalizar, como vai fiscalizar, o que é exigido de todo mundo que está no cenário de jogo. Os cenários, as linhas vermelhas, né? Os no-goes. Afinal, o que são os usos proibidos, ou seja, quais são as áreas que claramente têm uma implicação, têm um perigo para as pessoas e que a gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. E em que momento a regulação tem que entrar, que é o que eu comentava. A gente vai regular, afinal, antes dos produtos serem lançados, depois dos produtos serem lançados, qual vai ser a maneira de se avaliar novas aplicações ou não, a gente vai ter autorregulação ou não, como vai funcionar esse sistema no dia a dia, né? Quais são os procedimentos. Isso é hoje uma grande discussão, que, enfim, quase que são temas pouco objetivos e, por isso, muito sujeitos a diversas interpretações. E por conta além de tudo, em cada um desses pilares, a gente tem uma série de discussões sobre o que, afinal, deve ser feito ou não. A União Europeia, na proposta de regulação que eles fizeram, ela tentou abordar todos esses pontos, e isso são pilares da regulamentação que foi proposta, tentando organizar justamente essa discussão. Tá? Entrando especificamente na proposta da União Europeia, tá? Ela é um moonshot, ela é a prova e um exercício de organização da União Europeia que tenta regulamentar o espaço de inteligência artificial, ela tenta ter e pegar para si o protagonismo sobre a regulamentação disso, e tenta criar de novo uma regra de ouro sobre isso no dia a dia, e tenta, enfim, trazer a brincadeira e a proeminência dessa regulamentação para a região da União Europeia. Os legisladores da União Europeia sabem que aquilo que for decidido por lá vai influenciar a regulamentação em diversos outros países e regiões do mundo, inclusive o Brasil, não vai ser diferente. E por conta disso, ela tenta sair primeiro na frente. Então, criar essa proposta. A proposta, apesar de complexa, ela tenta trabalhar num mundo de realidade de europeu. Então, eles falam e tentam preservar valores de democracias liberais europeias. Tá? Só que, como é uma discussão, enfim, essa regulamentação, eu vou falar para vocês, ela está sujeita ainda a um monte de negociações e indas e vindas e por aí vai, eles atiraram na lua, ou seja, fizeram a regulamentação mais
poderosa possível, com propostas super restritivas, colocando literalmente o impacto dessa regulamentação, se aprovada, para travar inovação de alguns tipos específicos de aplicação de AI e para ver se isso vai parar de pé ou se isso vai ser flexibilizado nas negociações no legislativo, né, tanto no Conselho da União Europeia quanto no Parlamento Europeu. Tá? Então, assim, é claramente atirado para o lado de travar mesmo uma série de questões. O que é travado? Não vou ler aqui para vocês, mas basicamente eles definem o que são usos proibidos, ou seja, é que claramente não pode ser trabalhado, não pode ser usado, quais as áreas em que a gente não pode ter inteligência artificial se mexendo. E aí eles seguem também cases anteriores de outros problemas que já aconteceram ao longo do tempo. A definição ainda é muito aberta, então ela é sujeita a muita interpretação. Por exemplo, proibir aplicações que explorem vulnerabilidades e causem dano. Que é dano aqui? Negar crédito a uma pessoa é algum tipo de dano? Então, isso não fica muito claro e está sujeito ainda a muita crítica. Por exemplo, proibir a aplicação que faça scoring para serviços públicos. Ou seja, eu não posso ter governos fazendo scoring de cidadãos. Isso está claro. Tipo, o governo não pode medir e dar mais direito para um cidadão ou outro. Isso é um valor meio óbvio de democracias liberais e já super amadurecido de que todo mundo é igual perante a lei, em tese. No Brasil, nem tanto. Mas isso não tem muito o que discutir. Outras questões são mais complicadas e precisam ser melhor definidas. Isso foi deixado aberto na legislação, por enquanto, de propósito. Tá? Enfim, tem que ser ainda objeto de muita negociação. Além de aplicações de alto risco, eles também definem, de usos proibidos, eles definem o que são aplicações de alto risco, ou seja, alguns usos não podem ser feitos. E, além disso, algumas verticais de indústrias de aplicações também são consideradas de alto risco e, por isso, serão mais reguladas, digamos, serão mais travadas. Originalmente, eles falam que essas indústrias, né, de transporte, equipamento médico, equipamento de rádio e comunicação, equipamento de segurança e maquinário são aplicações de alto risco. Então, eu não posso ter o controle total desses equipamentos por aplicações de AI, por robôs e por aí, enfim. Ou seja, a automação total de transporte não poderia existir na União Europeia. A administração e o uso de equipamentos de segurança ou de sistemas de segurança, por exemplo, numa fábrica, não poderia ser totalmente feito por aplicações de inteligência artificial. Maquinário de indústria não poderia ser totalmente operado por inteligência artificial, e por aí vai. Ou seja, não deixa o robô controlando as máquinas, as outras máquinas, né? Sem uma regulamentação específica e um controle muito mais estrito desse tipo de uso. Eles não estão proibindo, mas eles estão dizendo basicamente que para utilizar aplicações de AI nessas indústrias, eu preciso seguir uma série de fluxos. Além disso, eles deixam em aberto que outras verticais podem ser incluídas também como aplicações de alto risco pelos países membros da União Europeia. E aí colocam toda essa lista que eu coloquei para vocês aí, daquilo que deveria ser analisado como aplicação de alto risco. Tá? Inclusive, ali o último, a administração do judiciário, que no Brasil é algo que está sendo bem difundido, né, o uso de AI para melhorar a gestão do judiciário, tanto nas questões judiciais per se, né, de processos e decisões judiciais e harmonização de decisões judiciais, quanto na administração dos serviços do judiciário em si, né, agendamento de audiência, arquivamento de documento, pesquisa de documento e por aí vai. Então, essas indústrias poderiam ser, sim, objeto de maior escrutínio
e serem colocadas, enfim, debaixo de uma série de premissas que travam muito mais o desenvolvimento e a inovação de aplicações para essas questões específicas. Todas as indústrias e aplicações que forem consideradas de alto risco, elas teriam que passar por um comitê de conformidade, ou seja, eu tenho aí a regulação prévia, ex ante, ao que seria desenvolvido. Por conta disso, para lançar uma aplicação ou um serviço que utilize inteligência artificial na União Europeia, nas áreas e nas verticais que sejam consideradas de alto risco, esse comitê de conformidade teria que ser criado e ele teria que avaliar todas essas questões que eu coloquei aí. Então, são premissas do que deve ser considerado. Basicamente, está obrigatoriedade de fiscalização por humano, a existência de políticas de cybersecurity para o dia a dia, a obrigação de rastreabilidade de documentação. Aí tem um ponto que é super polêmico, que é a obrigação de uso de base de dados de alta qualidade. A União Europeia discute que o emprego de bases de dados de alta qualidade seriam bases de dados criadas de acordo com os parâmetros da GDPR. Então, com dados anonimizados, com dados que não tenham sido criados com nenhum tipo de preconceito. Então, bases de dados as mais amplas possíveis. E aí a pergunta é como, primeiro, antes de você fazer uma aplicação de inteligência artificial, a gente teria que certificar que a base de dados que é utilizada para o treinamento da aplicação, ela era, de fato, uma base de dados de alta qualidade. Então, assim, o problema não é nem no desenvolvimento, o problema já começa na hora que eu vou fazer o treinamento de qualquer aplicação de machine learning ou de inteligência artificial. E como certificar essas bases. Então, assim, fica muito mais travado, né, o momento de desenvolvimento das aplicações, ele passa a ser totalmente regulado e fiscalizado, e por aí vai. Esse comitê de conformidade, ele não tem ainda muito detalhe de como ele seria formado, mas a ideia é que a própria União Europeia ela regulamente e dê as bases para que esse comitê possa ser criado em cada um dos países membros, né? Então, cada país teria um comitê de conformidade. O fluxo que eles propuseram é começar por essa verificação de conformidade, ou seja, eu tenho que fazer um plano, mostrar um planejamento de como a aplicação funcionaria. Isso seria validado na União Europeia, né, e nos órgãos desses comitês de conformidade, e aí receberia um selinho de aprovado na União Europeia, liberado para a União Europeia, igualzinho é feito para comida, e isso funcionaria, enfim, como uma certificação de que aquela aplicação ela foi feita de maneira correta, justa e equilibrada. As aplicações seriam, então, registradas num banco de dados da União Europeia sob o poder do Comitê de Conformidade e dos legisladores da União Europeia, ou seja, a aplicação fica registrada num banco de dados e depois disso a gente tem a oferta dela ao mercado, né? Então, aí sim é que a gente pode começar a trabalhar. Então, existiria um processo de aprovação que, só de olhar essas 4 etapas, parece ser longo. Então, a velocidade em que qualquer tipo de empresa poderia lançar novos produtos no mercado, nas verticais que são consideradas de alto risco, ela se diminuiria bastante, né, dentro da União Europeia. Além disso, como eu falei, a GDPR e as questões de privacidade têm uma influência bem grande em cima da regulamentação, ou seja, regras que valem tanto para a GDPR europeia e no Brasil são parecidas na LGPD, elas também continuam valendo na regulamentação de AI. Então, o princípio de extraterritorialidade, ou seja, se uma empresa brasileira vai lançar uma aplicação de AI que funcione na Europa e que seja de uma das verticais de alto risco,
eu teria que pré-aprovar essa aplicação para poder oferecer ela na União Europeia. Ou seja, só aí eu já criei uma balcanização, porque vários produtos de inteligência artificial que são globais não poderiam funcionar na União Europeia sem uma regulamentação prévia, tá? Entre outras que eu coloquei aí para vocês. O que eles fizeram foi aumentar, o que foi, enfim, digno de nota. Eles aumentam as penalidades em cima daquilo que foi previsto originalmente com a GDPR, então aumentam o valor das multas e trabalham também com a ideia de que os órgãos de privacidade tenham também ingerência sobre a aprovação de aplicações de inteligência artificial. Então, o foco seria justamente em comprovar que qualquer nova plataforma ou novo serviço ele respeita a privacidade dos usuários. Tá? O que isso tudo significa para o futuro? Ou seja, o que isso vai ter, enfim, como é que isso vai impactar a nossa vida? Primeiro, como eu mencionei, a regulamentação está muito inicial e sujeita a muita modificação ainda. Ele é um moonshot no momento, eles estão tentando criar uma regulamentação que seja bem restritiva, porque eles sabem que isso vai passar por flexibilizações, que, como nunca antes, os legisladores da União Europeia propuseram um negócio muito amplo e bem restritivo. Eles sabem que isso não para de pé, porque a União Europeia não teria uma indústria de tecnologia muito dinâmica se isso passasse do jeito que está, mas eles, enfim, estão trabalhando por isso. É a ideia que o padrão ouro sobre regulamentação de inteligência artificial saia da União Europeia, assim como a regulamentação de privacidade saiu da União Europeia. Eles estão tentando fazer com que o bloco seja o protagonista na regulação de tecnologia e estão vendendo para o mundo a ideia de que, na União Europeia, os valores de preservação de direitos de democracias liberais, os valores iluministas que fundam, né, as democracias liberais, eles estão sendo preservados nesse mundo. Ou seja, eles estão vendendo que, dentro do território da União Europeia, existe quase que um jardim murado de proteção de direitos. O resto do mundo é o resto do mundo. Tá? Estão tentando trazer esses conceitos do mundo real, né, onde isso já é mais claro, para o mundo virtual, e dizendo aos seus cidadãos: quem mora na União Europeia tem mais proteções e tem mais restrições para qualquer tipo de abuso. E vamos ver se isso ilumina o resto do mundo também. Eles estão tentando criar essas raízes e tentando influenciar uma cultura de proteção de privacidade e direitos que o resto do mundo ainda simplesmente fala são aplicações e iniciativas ainda muito incipientes e a gente não deveria estar regulando elas. Essa é a discussão, ou seja, se já é o momento de regular ou não. A União Europeia acredita fortemente que sim. Agora, o como e como fazer isso é justamente o problema, como eu mencionei. Eles não têm hoje uma noção de impactos do que essa proposta traria, o quão forte seria o impacto na inovação de novos produtos. Isso, obviamente, em termos geopolíticos, vai, querendo ou não, colocar um freio, uma âncora dentro das empresas de tecnologia da União Europeia, que ou vão acabar saindo, ou vão desenvolver novas aplicações fora do bloco, ou vão testar novas aplicações fora do bloco, para depois trazer para eles. O que provavelmente pode acontecer é que a experimentação, a inovação, a descoberta, a pivotagem, fale aí qualquer termo em relação à inovação e as formas como ela acontece, isso não ocorreria mais na União Europeia, isso ocorreria em outros territórios do mundo, e a União Europeia ficaria restrita a receber aplicações que são muito mais amadurecidas, que vão andar. Enfim. Então, é diferente a forma como isso vai acontecer. E aí é esperar para ver.
o procedimento da União Europeia ainda está muito no início. O Parlamento Europeu ainda tem que começar a avaliar, receber comentários. Provavelmente a proposta vai passar ainda por uma fase de consulta pública também, para ouvir as empresas, ouvir, enfim, a sociedade civil organizada, né, ONGs e institutos de pesquisa e por aí vai. E aí vão começar a negociação. A gente está, digamos, no primeiro tempo aí do jogo, e é um jogo longo. Eles esperavam concluir a regulamentação até o 2024, então 3 anos. Eu já acho bem difícil, porque por tudo que ela apresenta e as discussões e impactos que ela prevê, isso é algo para o meio da década, para 2025 em diante, tá? E aí, obviamente, eles jogam com a urgência. Quanto mais tempo se demora para regulamentar, mais a cultura vai indo para o outro lado, sem qualquer tipo de controle, e eles vão tentando controlar isso através do judiciário, tá? Era isso, em poucas palavras. O tema é meio complexo, eu tentei ser o mais simples possível para, digamos, filtrar para vocês aquilo que foi colocado e trazer esses highlights, esses destaques em relação a essa proposta inicial e como ela veio. Tá bom? Fernando, tá por aí? Opa, muito bom. E esse panorama é um panorama que nos traz muitas conversas e muita discussão. Eu acho que esse dilema entre restringir e liberar, porque quanto mais restringe, mais você dificulta o desenvolvimento tecnológico, e mais barreiras, né? E a Europa já se sente mais atrasada nesse mundo, na competição entre Estados Unidos e China, enfim. China, porém, e por aí vai, né? Mas tem essas questões humanas, né, humanitárias, que são fundamentais de serem trabalhadas e reguladas. Agora, é realmente uma discussão longa, eu acho ainda, mas é um dilema que vai ter que chegar a algum termo que nem obstacular, que cria obstáculos para o desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, a gente consiga ter algum nível de proteção e regulação para essa temática, né? Muito bom.